Como a gente poderia escutar se o corpo todo fosse orelha? Como a gente poderia cheirar se o corpo todo fosse mão? Como a gente poderia andar se o corpo todo fosse pé? Como a gente poderia cantar se o corpo todo fosse boca? Como a gente poderia enxergar se o corpo todo fosse cabeça? Como a gente poderia sentar se o corpo todo fosse perna? Como a gente poderia pensar se o corpo todo fosse nariz? Como a gente poderia pular? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo. Ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo. Ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Precisamos uns dos outros, em Cristo somos um só corpo. Oi, criançada do Geração Sal, tudo bem com vocês? Ai, como é bom estar aqui mais uma vez, compartilhando as histórias do nosso livro favorito, a Bíblia. Ai, esse livro que é cheio de histórias verdadeiras, fantásticas e que nos mostra uma coisa muito importante, que o caminho do nosso Deus é perfeito. E o que isso significa? Isso significa que todas as coisas que o nosso Deus faz são perfeitas. Mesmo que a gente não entenda ou que as coisas pareçam estar um pouco bagunçadas, Deus está no controle de todas as coisas. E em todas as histórias da Bíblia, a gente vê como o nosso Deus cuida de todas as pessoas, de todas as coisas e faz com que todas as coisas aconteçam como devem ser. Até mesmo na primeira história da Bíblia, a criação, Deus nos mostra que o seu caminho é sempre perfeito. Vamos relembrar essa história? Essa história está bem no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis, e mostra como Deus criou todas as coisas com muito amor e muito cuidado. A Bíblia conta que havia um jardim, como esse aqui, cheio de plantas, e que Deus criou aquele lugar com muito amor. Ele cuidou de cada planta, escolheu cada coisa, criou cada coisinha com muito amor e muito carinho. Deus criou os animais, as plantas e Ele criou o homem e a mulher, que se chamavam Adão e Eva. E Deus deu uma missão muito importante para Adão. Sabe qual foi? Dar um nome para cada animal. Adão tinha uma tarefa muito importante. Ele deu um nome para cada animal. Você sabe que animal é esse? O urso. E esse aqui? Qual é o nome dele? O rei da floresta. O leão. E esse aqui? Que mora lá no fundo do mar e já apareceu em outras histórias que a gente conta aqui no Geração Sal. Ah, isso mesmo, a baleia. E Adão deu um nome para cada animal. E o jardim era um lugar muito maravilhoso. Eles tinham frutas, comida e podiam passear no jardim, brincar com os animais, cuidar de todas as coisas. Mas só tinha uma regra. Tinha uma árvore que ficava bem no cantinho do jardim. E nessa árvore eles não podiam tocar e nem comer os frutos. Era a única regra daquele jardim. E você se lembra o que aconteceu? Sim, a Eva foi lá e comeu um pedaço daquele fruto. Ai, Eva, não acredito. E ela ainda deu um pedaço para Adão. Meu Deus, os dois comeram um pedaço daquele fruto. Os dois fizeram o que Deus havia falado para não ser feito. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles comeram aquele fruto que era proibido. E Deus os afastou do seu jardim.
Eles não moravam mais naquele lugar maravilhoso. Mas mesmo assim, Deus amava demais Adão e Eva e disse que eles poderiam viver na terra, comer, mas tudo seria mais difícil. Eles teriam que plantar a sua comida, cuidar dos animais e as coisas não seriam mais fáceis como elas eram no paraíso. Afinal de contas, Adão e Eva escolheram o caminho errado. O caminho de Deus é sempre perfeito. Deus faz todas as coisas conforme a sua vontade e todas as coisas para o nosso bem. Mas muitas vezes a gente acaba escolhendo o caminho errado. Adão e Eva fizeram isso, não é? E isso é muito importante, porque a gente deve sempre lembrar que o caminho de Deus é perfeito e a gente sempre deve escolher este caminho. Deus tem cuidado da nossa vida e preparado um futuro lindo para nós. E nós precisamos sempre andar no seu caminho, cumprindo a sua vontade e obedecendo a sua palavra. E vamos aprender o nosso versículo desse mês? Esse versículo está na Bíblia, o nosso livro favorito, e ele está em 2 Samuel 31. E esse versículo diz o seguinte: o caminho de Deus é perfeito. Ai, Deus é muito perfeito, não é? Todas as coisas que Deus criou, que Ele fez e que Ele faz são perfeitas. E aí, gostou dessa história de hoje? E a gente se vê então no próximo episódio. Um beijo, tchau!